Estamos ao vivo já, Luiz. Eu acho que sim, Júlia. Vamos ver aqui. Sim, Ah, sim. agora sim, tô vendo que Agora teve um sim. delay aqui. Isso aí. E aí, Luiz, como você está? Hoje temos assuntos importantes hoje, hein, Luiz? Hoje vai ser um bate-papo muito bacana. Acho que é um bate-papo essencial aí para todas as locadoras, né? E a gente tava vendo umas coisas meio estranhas aí, né, Júlia? O pessoal É, fazendo aí uns deveres de casa meio estranho. E hoje a gente vai conversar com dois especialistas aí. E, poxa, tem muito para ajudar, agregar aí, e as locadoras utilizarem ali, né, o que eles vão falar para como dever de casa, entender um pouco melhor, porque é algo extremamente importante dentro da locadora, algo extremamente estratégico, né, Juliano? sim. E sabe, Luiz, até contando uma historinha aqui para o pessoal entender um pouco, essa parte que o que a gente vai falar hoje é de precificação, né? Como dar o preço certo para o seu cliente. E acho que muitos me conhecem, eu trabalhei desenvolvendo software há mais de 20 anos e eu nunca desenvolvi uma ferramenta de pricing. Eu nunca tive a coragem, na verdade, de desenvolver a ferramenta de pricing, porque cada vez que a gente ia conversar com uma locadora, a gente via que era um mundo diferente. Era uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de ver as coisas. Era um momento diferente, obviamente. A gente está num momento hoje muito crítico, onde qualquer vírgula, qualquer centavo faz toda a diferença. Naquela época, é muito engraçado, né? Eu falando com algumas pessoas do segmento, a gente ouvia assim: o meu preço é X% do valor do carro. Esse era o normal, vamos colocar assim, no passado, né? E eu já cheguei a ouvir de algumas pessoas que há 20, 30 anos atrás era 12% do valor do carro, era o valor da mensalidade do carro. Imagina, 12%. A última vez que eu ouvi alguém falando em percentual sobre o valor do carro ou do bem, estava em 3%. E esses eram alguns números assim mágicos que as pessoas tinham, né? O meu é 3,45 do preço. Então, assim, era uma coisa muito insana, eu nunca desenvolvi. E então, né, Luiz, hoje a gente vai trazer dois super especialistas em pricing, caras que entendem demais do negócio, né, Luiz? É isso aí, Juliano. Hoje é um bate-papo muito bacana que promete. Mas antes de nós iniciarmos, né, eu quero convidar você que está acompanhando, escreva aqui, traga sua pergunta, né, interaja aqui com a gente, porque a gente está com grandes dois especialistas. Vou começar primeiro pelo Leonardo, convidar o Leonardo para participar. E aí, Leonardo, tudo bem? Bem, Luiz, como você está? Tudo bem, meu amigo. Julia, Muito bem acompanhado agora com vocês aqui, né? Obrigado aí por participar do nosso bate-papo. obrigado a vocês. E, Júlia, nós também temos o Juan, chamar o Juan aqui, que já participou da nossa última live, né? E, Juan, seja bem-vindo novamente, meu amigo. Daqui a pouco você vai ganhar a carteirinha também aqui do Retrocast. Prazer aí, obrigado aí pelo convite, boa noite pessoal. Estamos aí novamente. Se acontecer mais uma vez, é música no Fantástico, né? É isso Boa, é aí. isso aí. Exatamente. Gente, para nós iniciarmos, né, Júlia, vou pedir para que vocês, cada um, faça uma breve apresentação, né? Fique à vontade, quem quiser começar, falar um pouquinho aí de vocês. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Claro. Sejam bem-vindos, pessoal da RC, Aluguel de Carros, que está aí com a gente. Como o Luiz falou, deixem suas perguntas, tá? Porque é um assunto extremamente importante. A gente tem um time muito legal aqui no meu Instagram também, seguindo aqui a nossa live. Então, assim, pessoal, mandem sua pergunta, deixem seu negócio. Então, por favor, não deixem de perguntar, a gente está muito à disposição. Evelyn acabou de mandar mensagem ali, o Rafael também tá na live, HM Locação, Casa da Locação, o Cláudio Rigolino tá na linha aqui com a gente também. Então, obrigado, pessoal, também por estar prestigiando aí. Então, sejam bem-vindos e daqui a pouco esse time aí vai responder muitas perguntas aí para vocês também. Vamos lá.
Leonardo, quer começar aí? Pode começar, Leonardo. Se apresenta. Vamos lá. Primeiro, né, agradecer pelo convite aí, tá, Luiz, Júlia, bem-vindo aí também, Juan. Pessoal, eu sou Leonardo Nunes, apesar de não parecer, eu sou um pouquinho mais velho que o Juan, já tem alguns anos que eu estou atuando aí na área de price, inteligência de mercado. Eu sou oriundo de outros setores, né, vim de plano de saúde, laboratório, e há 6 anos, em torno de 6 anos, eu estou vivendo, né, o mundo das locadoras, aí em 5 anos diretamente como gestor em locadora de price, né, e agora como cofundador aí da Price Fleet, que é toda uma plataforma de precificação para locadoras. O meu objetivo pessoal, Julian, Luiz e Juan, é transformar, né, a forma com que as locadoras enxergam a precificação hoje, né, deixando esse modelo mais reativo, mais empírico, para ter um modelo muito estruturado, onde a decisão é baseada em dados. E porque no final, gente, o preço não é só o número, né? Ele é uma decisão financeira de muito impacto aí na vida das locadoras. Obrigado aí pela oportunidade. Boa, Leonardo, valeu. Juan, fique à vontade aí para você se apresentar. Vamos lá. Boa noite a todos. Sou o Juan, sou cofundador da Lock Price, sou contabilista de formação, tenho aí ampla experiência em gestão, planejamento estratégico e inovação. Estamos aí há uns 2 anos, quase fazendo 3 anos aí, tocando a Lock Price, também muito parecido aí com o propósito do Léo, que a gente entende, na verdade, que o business de locação na verdade, nem é um business de carro, né? É um business financeiro. E precificação é um dos principais pilares disso. E é onde que a gente enxerga aí, onde que tem muita oportunidade das locadoras melhorarem os seus resultados e, ao mesmo tempo, aumentarem a maturidade do segmento por meio da precificação. E estamos aí nessa longa jornada. Falei com o Juan, gente, que no encontro lá na Abla, né, Juan, que a gente está desbravando um mercado novo no mercado de locação, né? Então, a gente precisa convencer as locadoras que isso é um tema importantíssimo para elas, né? E é passo a passo, né, Juan? A gente vai Eu falo a que o cada nosso dia. nosso maior trabalho aqui não é nem falar, nem é vender sistema, nem nada, é educar o segmento, né? É pegar na mão, mostrar para as locadoras de que esse processo não é trivial, é extremamente importante, ao mesmo tempo tende a ser muito complexo, e a gente vai falar um pouquinho aí hoje das dificuldades, né? Ao mesmo tempo das oportunidades. Principalmente delas. Perfeito. Olha só, e vocês falaram uma palavra muito importante que é educar, tá? Isso vem da Abla, tá? Eu escuto muito o Marco Aurélio falando sobre isso, né? Sobre educar as locadoras, elas aprenderem a trabalhar direito, porque hoje não está fácil alugar carro. Talvez há 10, 15, 20 anos atrás estivesse, entre aspas, mais fácil. Hoje em dia, como eu falei, é o centavo que faz toda a diferença. Então, vocês estão muito no caminho certo em trazer a ferramenta e trazer a educação para todo esse nosso povo. E aí eu quero começar com uma primeira pergunta com vocês, e a pergunta é para os dois, tá? Eu vou deixar um responder primeiro, depois a outra, o Luiz faz a outra pergunta. Mas olha só, eu tenho trabalhado com um agente de inteligência artificial de atendimento de locadoras. E eu me deparei com algo que eu não tinha ideia. Olha, já passaram por mim umas 10 locadoras de rentacar que falaram assim: Julian, eu não posso te passar o meu preço para você colocar no agente. Mas eu falei, mas por que isso? Porque eu faço preço de acordo com a concorrência. O cliente fala, eu quero alugar um carro amanhã. O que ele faz? No WhatsApp que ele está respondendo, ele vai lá para o site da locadora concorrente da cidade, lá, XYZ, vê o preço e coloca R$5 ou 10% abaixo, algo assim. Isso explodiu minha cabeça quando eu ouvi esse tipo de coisa. Eu fiquei assim, de cara. E eu queria ouvir de vocês que estão fazendo isso o dia inteiro, né, conversando com locadoras o dia inteiro. Isso é uma realidade mesmo? Acontece de verdade? Juan, vou passar a palavra primeiro para você, daí depois Léo complementa. Beleza. Infelizmente sim, viu, Júlia? É extremamente comum essa questão de precificar com base na concorrência, ao mesmo tempo que ainda, até engraçado, ainda é muito comum
ter a precificação aí por meio desse percentual do preço público, né, o famoso yield aí em cima do preço do carro. E assim, esse é um risco gigantesco, né? O processo de precificação envolve várias variáveis. Então, a locadora precificar baseada no mercado ou basear simplesmente em cima de um percentual, ela, na verdade, está navegando à deriva, né? Ela não sabe dos seus resultados, ela não sabe, por exemplo, como que é feito a estrutura de fund do concorrente. Então, são pequenos detalhes que tendem a fazer grande diferença no resultado. É muito comum ver esse movimento, né? Porque as locadoras, normalmente, elas estão querendo aumentar o faturamento. Só que eu falo muito que faturamento é, na verdade, a métrica de vaidade, né? O que importa é o resultado. E para ter previsibilidade de resultado, ela precisa ter uma precificação de dentro para fora, a precificação ser reflexo da estrutura de custo, do posicionamento dela, e que ainda não é tão comum, é onde que a gente trabalha bastante aí. É um problema gravíssimo, né? Profundo, né? Essa questão de copiar o concorrente, né? Como falou bem, né? A locadora acaba terceirizando a decisão para o concorrente, né? Porque ele meio que copia o modelo econômico do concorrente sem saber, né, das variáveis dele, né? Dando crédito para ele que ele está fazendo certo, inclusive, né? E talvez o concorrente também está copiando de outro, que está copiando de outro, que está copiando de outro, e ninguém está sabendo fazer preço no final das contas, né? Isso é um problema gravíssimo que as locadoras elas precisam evitar, né, de fazer para buscar um modelo econômico viável para elas precificarem, né? Porque ao copiar, né, o preço concorrente, o Juan falou bem das estruturas de custo, né, de capital que cada locadora tem, ela está fadada a errar e errar grave e ter prejuízos enormes aí no final, né, até estragando a saúde financeira da locadora. Olha, isso é insano. Eu, de verdade, eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, tá? Eu não imaginei que fosse tão forte pela quantidade de locadoras que eu me deparei fazendo esse tipo de trabalho. Então, isso realmente é muito assustador, né, Luiz? Júlia, só complementando um negócio, Sim, é cortar o Luiz, eu já comecei nesse tempo, eu estou como cofundador da Price Split, já falei com muitas locadoras, muitas mesmo. E vou te falar que 95% das locadoras hoje usam métodos mais práticos, vamos colocar assim, copia o concorrente, né, o rental rate, o yield, né, percentual sobre o valor do carro. Então, assim, é uma realidade do setor, sim, tá? Triste e complicado isso. Pegando um gancho aqui, a gente está recebendo algumas perguntas no Instagram e tudo mais. Até vou aproveitar aqui e fazer uma que a Evelyn Rodrigues comentou, né? E ela está perguntando aqui como podemos fazer para colocar um preço de acordo com o mercado para conseguir fechar um contrato em relação ao mercado de hoje, né? Vocês têm aí uma receita de bolo, uma varinha mágica para resolver isso daí? Vou puxar essa aí. Não tem muito segredo, né? De fato, a precificação ela tem que ser reflexo da sua estrutura de custo, e é super comum quando a gente vai começar a fazer um trabalho de precificação nas locadoras, quando a gente começa a fazer todo o mapeamento, o primeiro output ali, as primeiras precificações, a locadora fala, pô, mas essa precificação está muito fora do mercado. Eu sempre falo que é aí que começa a fazer o trabalho, né? É olhar para dentro da sua estrutura e rodar o famoso PDCA ali, é um exemplo, né? De você entender ali qual que é o Pareto da sua estrutura, se você já está buscando a máxima eficiência ali, tanto a nível de estrutura de custos operacionais, canal de revenda, estrutura de compra. Então, são vários fatores que sempre tem oportunidade de melhoria. Então, é muito comum, então, nesse momento também, a locadora fala assim, não, então eu vou seguir com o meu preço antes. Cara, você está correndo um risco muito grande. Então, tem que fazer o dever de casa, a precificação, ela tange a locadora como um todo. Então, se a sua precificação está fora do mercado, eu sempre enxergo isso como uma oportunidade de melhoria para você olhar para dentro de casa, entender e mudar ali de forma a buscar ou ganhar eficiência, ou ganhar market share, ou ao mesmo tempo aumentar ali a sua margem de contribuição. Boa. Deixa eu só fazer um ponto também, agregando o Por que o Juan disse, né? As locadoras precisam também ser mais criativas no que tange ali a forma com que ela trabalha. Não
marretando algum número ou desconsiderando alguma situação, mas buscando outras formas de gastar menos, de vender melhor, né, o veículo no final, enfim, ela precisa se mexer para que as alavancas, a gente chama aqui de alavancas, né, as alavancas de custo, as principais principalmente, que elas possam ter um resultado melhor. Aí isso vai refletir o seu preço para você poder competir com o mercado. Boa, ô Léo, até pegando aí, né, a sua resposta aí, agora inverter, né, começar por você e depois a gente passa para o Juan. A gente recebeu mais uma pergunta da Nívia Marques, né, e ela pergunta: como calcular a diária mínima para não operar no prejuízo considerando depreciação, manutenção e inadimplência, né? Um pouco o que você estava comentando agora, né? A diária mínima, toda estrutura de custo, a primeira coisa que a gente faz aqui é fazer um planejamento do veículo, né? Por quanto tempo esse veículo vai ficar na sua frota. Então, a base é isso. A partir daí, você começa a alocar os custos desse tempo que o veículo vai estar presente. Então, ao considerar todos os custos futuros que esse carro vai ter até o final da vida dele, onde você vai vender esse veículo, você consegue chegar num custo total desse período inteiro, e aí você consegue chegar na mensalidade, no custo mensal, e, por final, na diária, né, mínima que você poderia cobrar para não ter nenhum tipo de prejuízo. Juan, Não tem maneira fácil, tá? Vou complementar um pouquinho aí, né? Que assim, uma dificuldade que eu enxergo, que grande parte do segmento tem um pouco, principalmente para as locadoras que estão começando agora, é entender que cada aquisição de um veículo, na verdade, o aporte em cima de um projeto. Esse projeto ele tem começo, meio e fim. E, ao mesmo tempo, ele tem as suas expectativas, as suas projeções de custo, as suas expectativas de resultado. Então, se você fizer o dever de casa bem feito, né, que é enxergar o business dessa perspectiva, você vai conseguir chegar até, pegando aí o que o Léo falou, a sua projeção de custo total, chegando no resultado mensal mínimo, ao mesmo tempo até a famosa precificação dinâmica, né, que aí entra um outro nível, que aí já entra ali a ociosidade da frota ou a ocupação da frota, que aí se você vai ponderando isso com base no próprio giro. Então, assim, tem que fazer o dever de casa. A precificação não é trivial. Então, tem que fazer ali, tem que dedicar um tempinho, tem que olhar para os números. E, assim, é uma construção. Juan, eu não tenho todos os números na mão. Eu sempre falo, feito é melhor que perfeito. Comece. Vai melhorando, vai construindo um avião com ele voando mesmo. O que você não pode fazer eu não tenho todos os dados, eu não vou fazer. Então, esse é um risco muito grande também. Boa. Senhores, e aí voltando um pouco à pergunta que o Julian havia feito, né, falando sobre um pouco sobre a concorrência, mercado, né, como vocês enxergam essa guerra de preço, né, e quais são essas armadilhas que nós temos aí dentro dessa guerra de preços, de só olhar o vizinho ou só olhar o mercado e acabar de deixar de fazer seu dever de casa, né? E aqui, deixa eu fazer um parênteses nessa pergunta aqui, que a gente vê, não é só no rentacar, isso na terceirização de frota, e a ideia dessa pergunta aqui foi, na terceirização, principalmente quando você trabalha com uma licitação, sendo pública ou não, você vê aquele preço, o cara deu preço um pouquinho mais baixo do que o teu original, não, eu vou ganhar a qualquer custo, né? Então, isso é pesado, né? O que vocês acham disso? Ô, Júlio, posso começar? Desculpa. Vai lá. Vamos lá. Isso é fruto da questão anterior também, né? Quando você não conhece sua estrutura de custo e não precifica da maneira que é necessário fazer, acaba que a guerra de preço ela acontece meio que todo mundo atirando para todo lado, né? E vai eliminando as locadoras, não por incompetência ou ineficiência, mas porque elas não têm caixa para sobreviver nessa guerra por muito tempo, né? Então, no médio prazo aí, o setor inteiro vai perder, porque a gente acaba reduzindo o preço. A Júlia falou no início da conversa aqui, né, que antigamente precificava 12% do valor do carro, né? Hoje a locadora ela gira em 3, 2,8 para ganhar algum contrato. Será que isso é viável, né, para a locadora? Então, se todo mundo fizer aí e vier nessa onda, o setor inteiro vai perder e poucas locadoras vão restar nesse setor. Complementando aí também, eu diria que assim, a questão da guerra de preço é de fato uma das principais armadilhas, né? Nós estamos vivendo num contexto onde que o mercado pressiona os preços para baixo, a estrutura de custos não para de aumentar, então tem um aumento constante dos custos
que tendem a aumentar, jogar o preço para cima, e ao mesmo tempo estamos aí no meio de uma reforma tributária que gera um clima muito grande de incerteza, né? Tudo pode acontecer. Eu ouvi uma vez que no Brasil até o passado é incerto, então no contrato de gestão de frota, que vai pegar ali, por exemplo, 36 meses, a locadora pode ficar com muita incerteza ali com relação à sua precificação, a se vai fechar o contrato mesmo. Então, dito isso, assim, a gente vê que as locadoras que entrarem unicamente com relação à guerra de preços, elas podem até ganhar contratos no curto prazo, aumentar faturamento e tudo mais. Só que elas estão correndo um risco muito grande, já no médio e longo prazo, de passarem por grandes dificuldades financeiras. Legal, né, Juan, que quando a gente fala de diária, ainda dá tempo de corrigir, né? Amanhã a locadora Exatamente. pode corrigir a diária, né? Exatamente. Quando a gente trata de licitação, o buraco é muito mais embaixo, o contrato é de longo prazo e tem várias sanções, né, caso o prestador não cumpra o que está contratado, e frota também, né? Tem um contrato assinado de 3 anos, 4 anos, onde a locadora não consegue alterar o preço de maneira fácil, né? Então, o preço tem que ser decidido antes, de maneira muito assertiva. Boa, boa. Aproveitando esse gancho, tá? Vocês que estão vendendo produto, vocês que estão oferecendo um produto para as locadoras, qual é o maior erro que vocês veem, assim, que é gritante na maioria das locadoras que vocês conversam, assim, que aquilo salta aos olhos de vocês e vocês podem compartilhar com quem está assistindo a gente, assim, olha isso, porque isso é muito gritante. O Juan já falou da reforma tributária. A gente vai ter uma pergunta específica sobre isso mais para frente, mas, assim, o que vocês enxergam, né, como grandes problemas e críticos dentro de uma precificação? Juan, quer começar agora, Juan? Vamos lá. São vários, viu, Júlio? Assim, desde não conseguir estimar todos os custos da melhor forma possível, até ter o preço, que a gente já falou várias vezes, como consequência do mercado, como, na verdade, o preço deveria ser a consequência da sua própria estratégia, né? Só que tem dois que são, assim, muito gritantes. O primeiro é subvalorizar ou supervalorizar a estimativa do residual, e isso muda toda a dinâmica. Eu já vi empresa que o comercial estava participando de um bid e a precificação não estava fechando, aí o comercial, e eu participando da reunião, um virou para o outro e falou assim, ajusta ali na expectativa de venda do carro que a gente consegue ganhar. Então, esse é um problema muito grande. E assim, às vezes passa despercebido, porque vai ter um impacto daqui 24, 36 meses. E tem um outro que é até um pouco mais crítico, né? Grita mais, é a questão da própria dificuldade em projetar a necessidade de fluxo de caixa. Então, assim, eu já aconteci várias vezes, é normal do segmento, né? O contrato, o projeto do carro, vou chamar do projeto do carro, ele ter ali no decorrer da vida útil dele um descasamento de caixa, isso é normal. O problema é você não conseguir precificar isso. Em vários momentos eu vejo, a gente vai fazer ali uma reunião de implantação, de conhecer a operação da locadora, eu vejo, fluxo de caixa, necessidade de capital de giro. Não, isso a gente não tem, não. Mas como não? Eu estou vendo aqui a sua estrutura, ela demanda de capital de giro. Quando isso acontece, vocês fazem o quê? Não, os sócios aportam capital. Então, a gente não considera isso na precificação. Eu vejo assim, esse é um grande risco. O próprio dinheiro do sócio, ele tem que ter um custo, né? Eu tenho um custo de oportunidade desse dinheiro que está sendo aplicado na operação, e em função disso, as locadoras que, porventura, não olharem para essa questão do caixa, a forma mais rápida de quebrar uma locadora pode ser ganhar mais contratos. E ela só percebe isso na hora que o caixa aperta, está cheio de contrato lá faturando, mas o resultado não vem no curto prazo. Eu diria que são esses aí, tem vários, né? Mas os principais seriam esses. Com certeza. O Juan falou bem, né? As alavancas aí de mais geram erros aí nas precificações. De fato, a primeira delas é o valor residual, essa projeção do valor residual. Ela é muito sensível, né? O mercado ele é muito dinâmico. Tinha um colega, né, que falava que o mercado é soberano. Então, até traduzir isso em números e projeção financeira é uma situação difícil de se fazer mesmo.
Mas supervalorizar o veículo, você abaixa o seu preço de locação, subvalorizar, você aumenta o seu preço de locação. Então, ou você ganha negócios com margem ruim, ou perde negócios que você poderia ter ganhado, né? Então, isso é um ponto importantíssimo. O custo financeiro, com certeza, né? O Juan falou bem também. Eu vou acrescentar aqui os riscos, né? De cada cliente, riscos de inadimplência, riscos de sinistros, né? Riscos pelo uso, né, do veículo, de algum dano no veículo no final. Então, isso precisa ser precificado de forma muito detalhada para que lá durante o contrato, né, não haja surpresas, né, que podem afetar o resultado. Por exemplo, né, um setor que aluga veículos que tem uma característica de uso constante e isso não é precificado de maneira correta. Então, ele vai gastar mais manutenção, com certeza, ele vai desgastar mais o carro, ele está mais suscetível a um problema de sinistro, bater o carro, e uma perda total dentro de um contrato, por exemplo, inviabiliza o contrato, né, de maneira avassaladora. Né? E acrescentar mais um, que é importantíssimo também, que muitas locadoras não consideram, que é a governança. Né? É saber quem aprovou, quem fez determinada alteração nas premissas de precificação, né? Por que tomou tais decisões. Então, assim, quem tem poder para fazer isso dentro da locadora? Então, isso é um erro muito grave também, que as locadoras talvez não enxerguem como uma questão relevante, tá? Porque quem decide não é qualquer um dentro da locadora. Então, porque o preço tem que ser, né? Muito bom, muito interessante, né, Luiz? Muito, muito interessante mesmo. Eu queria só pedir, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que a gente está recebendo, né? Mas eu convido para que vocês entrem em contato diretamente ali com o Juan, com o Leonardo, tem ali no LinkedIn, no Instagram, né? A gente vai ler aqui algumas outras perguntas, mas nem todas a gente vai conseguir fazer aqui, porque a ideia é ser realmente um bate-papo mais direto, mais rápido. E eu quero entrar num assunto que o Juan tocou ali, né? E o Júlio vai a gente olhar mais no detalhe agora, que é a nossa famosa reforma tributária, né? Queria que vocês comentassem um pouco o que isso vai mudar também na precificação, né? Poxa, eu já tenho contratos rodando, quando ela entrar em vigor, e aí, vai continuar a mesma coisa ou não? Eu queria que vocês comentassem um pouco quais são os principais pontos que as locadoras precisam se atentar aí na reforma tributária, na questão da precificação, tá? Eu queria começar com você, Juan. Beleza. Então, assim, eu falo que a dinâmica muda completamente. É muito comum também a gente entender que ver, né, no mercado locadores que às vezes tem ali um modelo de precificação em Excel. Eu falo que com a reforma, todos esses modelos eles terão que ser revistos por completo, porque a dinâmica muda de forma geral. A questão de como apurar o valor a ser pago de tributação, a questão da possibilidade de geração de crédito dentro da estrutura de custo daquele contrato. Ao mesmo tempo, tem a questão do split payment ali, que vai mudar muito a dinâmica da própria gestão do caixa da locadora, mas tem um ponto ali que, assim, eu acredito que é a maior mudança, né, que é o ponto de apuração de impostos de CBS e IBS na venda do ativo. É sabido que grande parte do mercado, o resultado principal, ele vem com a desmobilização da frota, né, na venda no final da vida útil do ativo, e isso antes não era tributado, agora vai passar a ser. Então, como que vai funcionar essa precificação no decorrer da vida útil desse ativo para conseguir compensar essa diferença no final, mesmo com toda a estrutura de crédito no decorrer do contrato? E, além disso, eu ponho um ponto a mais aí. Tem muita locadora que ainda não está dando crédito para a questão da reforma tributária. Eu ouço todos os dias: Juan, eu vou esperar virar o ano. Vai ter aí a questão de eleição, tudo pode acontecer. Esse é um risco muito grande. Você bem falou aí, Luiz, tem os contratos que estão sendo fechados hoje, ele vai ter parte precificado com a parte da receita vai vir com a carga tributária atual, parte vai ser com a transição. E que, assim, a ideia da reforma, um dos pilares, né, é a questão da simplificação, mas o processo de transição, o período de transição, aumentou muito, vai aumentar muito a complexidade desse modelo, e é um modelo matemático mesmo, para se chegar no preço. Então, as locadoras que
não derem uma devida atenção para isso, às vezes a gente vê muita movimentação com relação eu preciso tomar cuidado de como que eu vou ser a emissão da nota, como que vai ser meu processo de sistema de gestão. Dê uma olhada hoje com relação à precificação, porque os contratos que vocês estão fechando, desde o contrato, do valor do contrato, mas ao mesmo tempo na própria estrutura do contrato. Então eu falo que a reforma está chacoalhando aí as premissas do segmento como um todo. Boa. E aí, Leonardo? Eu vou trazer alguns dados aqui para complementar o que o Juan falou, né? A gente parte de uma alíquota em 2027 de 8,40 para as locadoras, é a previsão, né? Para chegar em 2033 com mais de 27%, né? Então a gente vai ter uma rampa aí de crescimento de alíquota. Júlia e eu estava, né, aprendendo ontem, né, Júlia, falar sobre um pouquinho mais disso aí. E aí, gente, as receitas vão ser tributadas em alíquotas diferentes durante o tempo do contrato, né? Isso vai impactar diretamente no resultado de vocês, tá? Outro ponto importante que é a questão da apuração, né? Que passa a ser por fora. Só essa mudança de cálculo vai diminuir o imposto em 0,71%. Então, isso também vai impactar no preço de vocês. E, por fim, para agregar aqui, eu prevejo uma questão de guerra de créditos, né? Então, as locadoras vão ter que estar atentas a isso, porque elas vão receber créditos de diversas despesas e custos que elas têm, que hoje ela não tem crédito PIS/COFINS, né? E, ao mesmo tempo, ela vai repassar esse crédito para os clientes dela, né? Então, essa guerra de crédito ela vai acontecer a partir de 27. Então, a locadora tem que estar preparada para falar, né, estrategicamente com os clientes dela sobre isso, tá bom? Olha só, eu tenho um ponto aqui que é bem crítico, né? Eu acho que os dois comentaram que contratos longo prazo, você precisa se preparar e ter boas cláusulas dentro desse contrato, né? Isso, então, para mim, é algo fundamental, né? Para quem trabalha com longo prazo. E, Leonardo, você falou uma coisa bem interessante, né? Em contrato de locação diária, ok, você consegue corrigir isso na próxima locação, que pode ser daqui um dia ou daqui uma semana, mas no mensal, longo prazo, não tem jeito, né? Mas aí eu quero entrar num assunto agora, gente, que assim, para a gente fechar o entorno disso. Eu vejo que precificação está baseado em dados, está baseado em informações, está baseado realmente naquilo que a locadora possui. E vocês dois já falaram, já deram uma pincelada sobre esse assunto. E eu, como desenvolvedor de software, como antigo possuidor de dados das locadoras, a gente sempre via o quão o dado é importante. Então, eu queria ouvir de vocês agora, tá? Como vocês veem, as locadoras olham os dados, estão preparadas. Eu sei que todo mundo tem sistema, mas a maioria não sabe nem olhar os dados dentro do sistema. Eu sei porque a gente sabe na prática isso é um grande problema. Mas qual é a importância dos dados dentro de uma precificação, dentro de uma locadora no geral? Léo, vou deixar você começar agora, Léo. Obrigado. O que eu vejo, né? Isso não só em locadoras, tá, mas nos negócios em geral, né? Hoje, todo mundo fala muito de dados. Eu tenho dados de todas as operações da minha empresa, enfim. E eu falo muito aqui com o pessoal, né, que o dado ele precisa ser acionável, né? A gente precisa dar um destino e uma ação para o dado para que ele tenha valor e, de fato, faça diferença, né, na vida das empresas. Então, principalmente no nosso setor, né, onde a gente tem muita informação, tem muitas variáveis que compõem, né, toda a parte de precificação. Então, ter uma camada de dados que esteja minerada, correta, né, e estudada, para que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor, para que a gente diminua os passos, né, humanos e, em consequência, os erros também, né, para a gente trazer uma precificação muito mais assertiva, muito mais veloz, com uma imensa gama de cenários, né, a gente consegue, com a tecnologia, ao invés de fazer um cenário, eu consigo fazer 700 cenários ao mesmo tempo, e gero velocidade e gero uma decisão muito mais voltada para a informação e não para o achismo, tá? Eu vejo muito dessa forma hoje a tecnologia e os dados ajudando as locadoras a poder converter melhor os negócios que ela tem. Boa, boa.
Juan, conta a tua visão, como é que você entende essa parte de dados aí nas locadoras? O processo em si de precificação, ele já envolve várias variáveis. Então, e não é um processo trivial, é um modelo matemático. E as locadoras, você falou assim, será que as locadoras estão preparadas? Eu falo que a grande maioria hoje não está preparada, mas ao mesmo tempo, eu acredito muito, eu sou otimista nesse lado, que está no caminho. Né? O mercado está amadurecendo com relação a isso. Eu acho que não só a locadora que olhar e buscar, né, que é um caminho, é um horizonte, né? Ela sempre vai ter alguma coisa para melhorar. As locadoras entrando nisso é ótimo para elas e, ao mesmo tempo, é ótimo para o mercado. Todo mundo sai ganhando com isso. O processo de precificação não é simples, é o início ali do processo, né? Então, e tem que ser baseado em dados. Não, o achismo ali, eu vou falar até a experiência é muito boa, ajuda muito, mas tem que ser pautado em dados. O achismo ali, a experiência por si só, ela fica muito no limbo, né? Vira quase que uma aposta e um segmento onde que tem tantas variáveis envolvidas, normalmente o ciclo financeiro é longo, é amplamente alavancado financeiramente, é um risco muito grande não ter os dados, não buscar acompanhar os dados, faz total diferença no resultado em longo prazo. Boa, boa. Então, tá claro, precisamos ter dados, precisamos ter informação, precisamos ter tudo na mão. E aí agora a gente já está partindo para o final, né, Luiz? Tem algum outro ponto ali que você queira entrar, Luiz? Ou era isso mesmo? Não, eu queria até só trazer aqui um comentário, né, que a gente estava falando ali sobre guerra de preço, falando um pouco de cenário de outros players, né? Trouxe aqui o nosso amigo Rafael de Oliveira, ele falou aqui, né? Eu penso que não querer abraçar o mundo, busco ser competitivo, de onde somos mais fortes, não dá para entrar no jogo de alguns players do mercado, né? Acho que, como regra geral, né, para pequenas e médias locadoras, acho que é importante olhar ali, olhar o seu contexto na sua região e tudo mais, e é bem isso, olhar ali o seu caminho, e tem situações que não dá para acompanhar alguns players que já vi muita locadora matando cachorro a gritos, né? Falando um português mais popular aí. Mas queria trazer esse comentário bem interessante, mas a gente vai seguir aqui para a nossa reta final, né, Juliano? Exatamente. Antes, Pode falar. Juliano, desculpa, só fazer um comentário que eu acho super válido as locadoras, quando eu sempre falo sobre reforma tributária, voltando só um pouquinho o tema, você fala, Juan, será que vai acontecer? Como que vai ser de fato? Será que vai me impactar? Por curiosidade, fica aí a dica, né? Saiu, se não me engano, no mês passado, um relatório do Itaú BBA avaliando qual que será o impacto da reforma tributária nos resultados da Localiza e, inclusive, na precificação da Localiza. Então, um relatório super completo, é bem denso, só que aí você já consegue ter uma introdução ali do que está para por vir, né? Então, um relatório, fica a dica, procurem esse relatório super completo e, assim, os dados são assustadores com as possibilidades aí de impacto. Olha, eu queria entrar até num outro assunto, mas isso vai ser para uma outra oportunidade. E você falou isso, me chamou a atenção. Essa semana, tá? Eu li que as ações, você falou justamente de Localiza, né? As ações da Localiza, elas baixaram, né? O rating da Localiza baixou por um dos instrumentos de rating por conta dos eletrificados. Então, a gente tem que pensar na precificação não só no carro tradicional, né, o motor normal. Agora a gente tem ainda o eletrificado para a gente pensar ainda. Então, isso é uma reflexão, é uma conversa para um painel inteiro para a gente falar ainda sobre eletrificado, mas eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, porque a precificação também vai mudar, né? Totalmente. Aí, assim, a questão dos eletrificados aí tem alguns fatores chaves, né? Projeção de manutenção, até então tem ali uma expectativa de redução, mas ao mesmo tempo tem um impacto muito grande e uma incerteza muito grande com relação ao valor residual, que vai impactar ali num dos principais custos, né? Dentro ali, fazendo um pareto na estrutura de custo de locação, que é a relação de preço de compra e venda. Então, se você não tem muita confiança
para estimar isso, fica muito aquém esses contratos de hoje. Então, é um risco muito grande mesmo, e ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, né? Mas o mercado está para mudar muito. Você falou essa questão da mudança da estrutura da Localiza em função disso, de fato, mas ao mesmo tempo eu vejo com muitas oportunidades. O segmento, eu vi uma notícia recentemente falando que nos próximos anos, cerca de 30% a 40% dos emplacamentos já vão ser elétricos. Então, assim, as locadoras, como grande parte das compras, né, responsável por esses emplacamentos, é sempre importante ali ter um pé ali dentro, entender o ecossistema, que é um jogo novo. Eu falo que o segmento de locação é um macro segmento, mas tem vários mundos ali dentro. Tem a parte de áreas, é um business específico, gestão de frota, licitação. Então, assim, agora entra à frente de veículos elétricos. Então, é um outro jogo, tem que entender quais são as regras e traçar uma estratégia ali para ganhar. Com certeza, com certeza. Bom, a gente vai partir para o final, e aí eu quero fazer uma colocação bem importante aqui. No episódio anterior, a gente também teve duas empresas aqui, né? Teve o Ítalo e o Paulo Henrique, né? São duas empresas, entre aspas, concorrentes, né? Que atuam no mesmo segmento, no mesmo mercado de locadoras, e eles têm uma convivência super amigável, e eu trago isso para essa nossa conversa agora, né? Tanto o Juan como o Leonardo, os dois aceitaram, né, estar conversando junto aqui, porque, acima de tudo, poxa, e não existe um sentimento, somos... Eu vivi 20 anos com softwares concorrentes meus, e a gente sempre foi amigo, sempre foi parceiro, porque o nosso mercado, queira ou não queira, é um mercado grande, né? A gente tem muito cliente, tem muita oportunidade, e cada oportunidade é um. Então, assim, vocês são empresas diferentes, e a gente quer dar a oportunidade para vocês falarem um pouquinho da empresa de vocês, tá? Efetivamente, eu acho que eu vou começar agora com o Léo. Léo, conta um pouquinho agora da Price Fleet. O que é, quem é a Price Fleet? Você tem um tempinho aí para contar da história da empresa, o que vocês fazem. Chegou o momento de vocês aí. Léo, vai lá. Obrigado, Júlia. A Price Fleet, ela nasceu, né, dentro de uma ideia dentro da locadora que eu trabalhava antes. Então, a gente criou um primeiro sistema para a locadora especificamente, né? E nesse meio tempo, um dos nossos sócios, né, foi convidado para construir um outro sistema para uma outra locadora do país. Então, fizemos um segundo sistema. E a Price Fleet nasceu porque a gente entendeu que esse era um mercado carente de soluções do nosso tipo, né? E a gente começou a desenvolver esse software há uns 2 anos, baseado na experiência que a gente teve dessas outras locadoras, um software totalmente novo, mas que tinha outras características importantes, né? Principalmente a flexibilidade para atender diversos, como o Júlio falou no início, né? Cada locadora faz de um jeito e tal. Uma das questões que a gente colocou como premissas do nosso produto é ser fácil de usar, ser flexível para atender diversas locadoras com modelos diferentes, né? Mas que tivesse automação, né, no nível hard, aí, né, com muitos dados que a gente consegue trazer para dentro do sistema, né? E simular vários cenários, né? Hoje, a Price Fleet, ela simula mais de 700 cenários possíveis aí por veículo, então a gente consegue fazer com poucos minutos aí 700 cenários, combinando as mais de 20 variáveis que a gente contou aqui, variáveis básicas, né, que a gente contou de cada projeto de precificação, como o Juan falou, né, dos projetos de precificação. Então, a gente transforma todos esses cenários em demonstrações e indicadores econômicos financeiros, né, para que a pessoa, no final das contas, meu preço, esse meu negócio vai gerar quanto de retorno para a locadora, né? É melhor eu alugar esse carro ou aplicar o dinheiro, né, em algum fundo? Então, esses indicadores e demonstrações são importantíssimas para nós, né? E, por fim, né, o que eu acho mais importante, né, de que simular tudo, é simular todos os cenários, entender qual que é a melhor solução para o cliente da locadora antes de fechar o negócio, né? Porque aí ela vai ter toda a base ali de informação para poder fazer um negócio bom para a locadora e bom para o cliente dela, né? E na prática, né, a locadora deixa de tomar a decisão baseada só no feeling, na experiência, e passa a tomar decisões aí com base econômica, né? Porque os erros só vão aparecer no final, lá no resultado final, quando a gente vender o carro. Então, a gente tenta
dar ferramentas para que a locadora tenha decisões estruturadas aí na precificação. Show, Léo, muito bom. Juan, a palavra é sua. Vamos lá, vamos lá. Lock Price nasceu com o propósito também de ajudar as locadoras aí no que tange a precificação. A gente entende desde o D0 que precificação é um processo extremamente estratégico dentro de uma locadora, mas muito estratégico. Não é trivial, é um processo muito complexo, mas ao mesmo tempo não precisa ser. Então a gente está vivendo aí no mundo falando de inteligência artificial, carro autônomo, e a gente olhava para dentro da locadora, processo de precificação que é muito estratégico, era feito em cima de um Excel que, assim, tem todos os méritos, né, a questão dos modelos ali dentro, mas são vários riscos inerentes nesse tipo de processo. Então, a gente nasceu com a ideia, de fato, de automatizar, trazer inteligência para dentro da locadora, para transformar um processo que é extremamente complexo de uma forma extremamente simples de usar. Então, a gente tem até uma métrica aqui internamente, que a gente vê que as locadoras, normalmente, elas demoram de 3 a 5 dias para gerar uma proposta de um contrato. Só que, após a utilização do sistema, essa dinâmica muda totalmente. Elas conseguem gerar propostas praticamente em tempo real. Eu falo que em minutos você já consegue ali, às vezes, na própria conversa com o cliente, já encaminhar uma proposta, já negociar algum ponto, tendo uma clareza extremamente profunda dos resultados financeiros, das previsibilidades em cima dos custos, em cima daqueles contratos que estão sendo fechados. Então, a gente traz isso. Resumindo, né, a Lock Price é especializada em precificação, então eu falo que a gente, de fato, acorda e dorme pensando em precificação de locação todos os dias, e a gente busca trazer mais agilidade para o comercial, controle para o financeiro e previsibilidade para os diretores e sócios. Então, é isso aí que a gente busca. A gente está nessa saga aí e tenho certeza que o segmento de locação no geral vai ganhar muito no médio e longo prazo com esse trabalho de precificação que tanto nós da Lock Price como o time do Léo também vem fazendo. Boa, pessoal, muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, Júlia? Ele estava comentando, acho que isso só fortalece o setor, né? Acho que é algo que é extremamente importante. A gente vem aqui, essa temporada do Rentalcast, trazendo muitos profissionais especialistas, né, referências no que vocês falam, né? Então, fica aqui o convite a todos, né? Você, locadora, você está com alguma dúvida, você quer entender um pouco mais, poxa, procura o Léo, procura o Juan, o time da Lock Price, da Price Fit, conversem com eles, porque eles são os especialistas no assunto, né? Então, é importante porque, de novo, né, no passado, a gente escuta cada um falando uma coisa, cada empresa faz de um jeito, não, o meu vizinho faz assim, eu vou fazer só. Não, procure um especialista, é importante, é estratégico para a sua empresa se manter de uma maneira saudável. Então, de novo, quero dar os parabéns aqui ao Leonardo, ao Juan, todo o time de vocês, porque isso só fortalece o setor e eleva o setor a um outro nível mais profissional, mais consciente, importante, para que a gente tenha um mercado mais profissional cada vez mais. Exatamente, eu acho que a profissionalização é o que eu, particularmente, eu tenho trabalhado muito, tenho mirado muito nesse lado, e a gente já tem um anúncio, né, Luiz, para o próximo episódio, né? O que você acha? Vamos falar? Opa, eu sempre brinco, né? O próximo episódio sempre promete, né? E promete mesmo porque, poxa, a gente está recebendo profissionais de altíssimo nível, especialistas, né? Como eu havia comentado. E aí solta pra gente, Júlia, qual vai ser o próximo ou a próxima convidada para participar aqui do nosso Rentalcast? Serão as próximas convidadas, né? Vai ser a Sandra Lume e a Carla da Luz da Mônaco. Elas vão estar aqui dividindo o nosso palco virtual aqui no dia 30, às 19 horas, tá? Então, daqui 2 semanas, exatamente, numa quinta-feira, às 19 horas, a Sandra e a Carla vão estar falando um pouquinho sobre toda a parte de multas, licenciamento, como você pode tentar minimizar os prejuízos com multas que o seu cliente faz aí dentro da sua locadora. Então, próximo episódio, dia 30, às 19 horas, será perfeito, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais desse mundo das multas, dos licenciamentos, desse custo
tão pesado, e eu sempre falo, multa quebra a locadora também, viu, Luiz? Sempre falei isso. Esse tema promete, e antes de a gente finalizar aqui, passar para as considerações finais aos nossos convidados, queria registrar aqui o comentário do time lá da RC Aluguel de Carros, né, agradecendo aí o nosso bate-papo. Poxa, nós que agradecemos por você acompanhar. A gente não vai conseguir ler todos os comentários, todo mundo, mas agradecer a todos que participaram, mandaram mensagem, né? Fique à vontade para os próximos também enviarem. Se você tiver alguma dúvida, como eu falei, procure os especialistas, ou pode mandar mensagem para mim ou para o Júlio, a gente vai direcionar para o pessoal. E a gente finalizar aqui, abrir as considerações finais. Léo, queria começar com você, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Luiz. É importantíssimo esse tipo de evento, tá? Eu acho que vem com a nossa saga, né, Juan, de educar o pessoal, de trazer informação relevante para as locadoras. Parabenizar vocês aí da Rentalcast, Júlio e Luiz, pela iniciativa. E acabei não pedindo, mas sigam a gente nas redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, PriceFleet, @PriceFleet e @LockPrice também, né? Vem conhecer um pouquinho do nosso conteúdo lá. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos aí que acompanharam aí a nossa programação. Boa, Léo. Obrigado a você aí, meu amigo. Juan, por favor, suas considerações. Agradecer mais uma vez aí o convite. De fato, muito, muito, muito bom dedicar um tempinho aí em discutir, né, trazer esses pontos que são extremamente relevantes para o segmento. Então, meu obrigado. E para as locadoras que estão nos assistindo, pode contar conosco, @LockPrice aí também. Vai ser um prazer conversar com vocês e ajudar nessa longa estrada aí que é o segmento de locação de veículos. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Luiz, considerações finais? Perfeito. A gente está recebendo mais comentários aqui, né, do Carlos Alberto. Carlos Alberto, muito obrigado aí por acompanhar, né? Todo mundo aí que veio fazendo o Rentalcast junto conosco, porque não adianta a gente ficar falando aqui, mas vocês participarem, né? Então, muito obrigado. Então, novamente, agradecer ao Léo, ao Juan, agradecer a Júlia. Obrigado aí, pessoal. Obrigado por tudo. Eu sei que está no finalzinho do dia, todo mundo está cansado, né? Finalzinho da semana, mas é importante a gente, né, participar isso juntos. E nós estamos fazendo isso todos juntos, nossos convidados, eu, o Júlio, vocês participando. Então, novamente, muito obrigado. E dia 30, deixa anotado aí na agenda que tem o próximo, né, Juliano? Isso mesmo, dia 30. E façam a sua inscrição lá no eventosrental.com.br. A gente manda os avisos, manda os links de participação, sempre lá pelo Eventos Rental. Então, fica a dica aí para vocês aí, pessoal. Obrigado a todos. Uma ótima noite aí, pessoal. Valeu. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.